Olá, vamos iniciar nossa aula. Vamos lá, vamos chegando. Pega caneta, papel. Estou animada. Vamos embora. Pega caneta e papel que a gente vai começar agora. Vamos embora. Bora. Preparada? Vamos embora? Ela milionária. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá animada? Vamos embora, vamos embora. Muito bom. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda a essa aula fabulosa que nós estamos aqui preparando e entregando para esse canal magnífico que é o Ela Milionária. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque você é uma mulher com ideias milionárias e deseja avançar. Então você está no lugar certo, tenho certeza disso. E sabendo que você está no lugar certo, a nossa entrega é ainda maior. Se você ainda não me conhece, eu sou Elomar Fontes, sou coach de carreira e vocacional, ajudo mulheres a expandirem a mente para que elas consigam identificar outras possibilidades e ver além daquilo que a realidade delas permite, ok? Eu não vou me alongar muito sobre mim, mas eu queria muito que você soubesse que eu amo o que eu estou fazendo hoje, que é exatamente isso, dar treinamento, dar palestras, dar aulas. Eu sou professora universitária, sou advogada de formação, mas deixei a advocacia para empreender. Essa é a grande verdade. Eu estava tentando concurso público, o meu desejo era ser delegada de polícia, e, de repente, eu descobri que não era bem assim, que, na verdade, eu não conseguiria, de forma alguma, disparar projéteis de armas de fogo contra nenhuma vida humana. E aquilo fez todo sentido para mim, a partir do momento que eu descobri que o meu objetivo, que a minha vocação, vamos colocar assim, que o meu propósito era outro totalmente diferente. Que os meus valores, inclusive, eram valores voltados mais para a liberdade do que propriamente para a segurança, que a segurança é o que as pessoas de concurso público buscam. E se você tem o desejo de se tornar milionária, existe uma frase de um rapaz que já passou em diversos concursos públicos, que a frase é a seguinte: quando você faz um concurso público, por exemplo, você fecha as duas portas. A porta da pobreza, mas você também fecha a porta da riqueza. Por que você fecha a porta da pobreza? Porque realmente aquele estado de pobreza não volta mais. Você acaba tendo uma estabilidade com o salário do concurso público. Mas, ao mesmo tempo, a limitação legal impede você de ir além. Então, você não pode fazer muitas coisas, inclusive você mal pode acumular cargos, e isso é muito sério quando você tem uma vontade grande e uma ambição também grande, uma vontade grande de prosperar, ok? Então, a nossa aula hoje é justamente para você que tem essa mentalidade de querer mais. Ambição não é um problema. Ambição é solução para muita coisa. Nenhuma evolução da nossa sociedade teria acontecido se nós não tivéssemos tido mentes ambiciosas. Quando uma pessoa sonhou em ter, por exemplo, a luz elétrica, ela com certeza ambicionou conseguir aquele resultado. Não foi à toa que tentou durante vezes e vezes até conseguir. Vamos falar disso na nossa aula hoje, falando sobre disciplina e foco. Acredite em mim, nós não teríamos resultados incríveis com transporte, Henry Ford, nós não teríamos resultados incríveis com a energia, com a lâmpada elétrica. Vamos lá, a gente não teria resultados incríveis se as pessoas do nosso passado não tivessem tido disciplina e vontade
de atingir os objetivos que atingiram. Se nós não tivéssemos pessoas disciplinadas, fazendo todos os dias, tentando todos os dias, a fim de obter aquilo que elas sonharam, elas não teriam conseguido e nós não teríamos usufruído daquilo que elas aprenderam e mais, daquilo que elas criaram. Se você deseja melhorar a sua realidade e entende que ter disciplina faz parte desse processo para você alcançar o que você deseja, você realmente está no lugar certo. Eu não sei como é que está a sua vida. O que faz você pensar que disciplina é necessário? Eu não sei as coisas que você não está sendo disciplinada, mas antes disso, eu não sei os resultados que você tem. Eu não sei o que você realmente deseja. E eu vou contar uma história para vocês dentro da nossa aula que você talvez vá se sentir, vamos lá, motivada a ser mais disciplinada. Mas eu quero compartilhar com você a nossa tela para que você tenha muito proveito. Então, pega realmente caneta e papel, pega aí, faça suas anotações, anote se você tiver dúvidas e depois, no final, você pode me enviar. Eu deixei um PDF, esse PDF dessa aula vai estar disponível para você. No final dele, você tem o meu contato, basta clicar que você vai ser direcionada para falar diretamente comigo no WhatsApp. E eu quero aqui agradecer ao canal Ela Milionária, um canal que mostra que existem pessoas que, por serem disciplinadas, acabam contribuindo muito para o mundo. Nós não estaríamos aqui se uma pessoa ou duas pessoas não tivessem idealizado algo. Então, a questão é, por que estar aqui? Por que fazer o que você precisa fazer? Nós, adultos, aprendemos de forma diferente. Nós, adultos, aprendemos de forma diferente do que crianças. A andragogia fala isso, diferente da pedagogia. O adulto ele tem uma forma diferente de entender as coisas. A criança pergunta muito, muito, muito. Ela tem a curiosidade e a inovação é algo que desperta nela o interesse, a vontade. Nós, adultos, decorrentes até de um monte de crenças, de um monte de medos que são instalados na nossa mente, nós acabamos tendo que entender mais o porquê de alguma coisa, o motivo para aquela ação. Nós precisamos de uma motivação, uma clareza de onde eu quero chegar para que eu possa justificar os meus atos. Dificilmente um adulto age por curiosidade pura e simples, a menos que seja algo relacionado a gatilhos mentais, mas a gente fala sobre isso depois. O fato é que você, sendo adulta, você tem que entender o porquê de fazer determinadas coisas. E se aquilo não fizer sentido para você, nada, nada e nem ninguém vai fazer você ter disciplina para alcançar. Se não for algo de dentro para fora, não vai, com certeza, ser algo que você vai querer incluir como rotina, como hábito, como disciplina. Eu vou compartilhar a tela com você e espero que você tire bastante proveito desse nosso encontro. Entenda que eu estou aqui de coração aberto para que a gente possa realmente fazer desse dia, desse encontro, algo inacreditável. Combinado? Vamos lá? Apresentação dos slides do começo. Elô! Disciplina e foco. Meu Deus! Vamos lá! Disciplina e foco como mecanismo para você alcançar de uma vez por todas tudo aquilo que você deseja. Disciplina e foco para você conquistar toda a prosperidade que você merece. Disciplina e foco para você se tornar uma ela milionária. As pessoas vão olhar um dia para você e vão falar, ela é milionária. Quem deseja isso, fala eu, coloca aí, eu quero ser milionária, porque eu estou aqui dentro do canal Ela Milionária, mais justo do que isso não existe. Como melhorar seu foco e disciplina de uma vez por todas, para definitivamente alcançar o que deseja? Antes de qualquer coisa,
Você precisa entender isso aqui, para definitivamente alcançar o que deseja. O que você deseja? Não existe a possibilidade de você implementar disciplina na sua rotina, na sua vida, se você não souber o que você deseja. E mais do que isso, por que você deseja? Entendeu? Existe uma necessidade de você olhar para você nesse momento e de repente pensar assim: puxa, eu não sou produtiva, eu não estou rendendo bem no meu trabalho, eu não estou fazendo bem aquilo que eu deveria fazer. E aí você tem que perguntar algo muito importante: o que você está fazendo é algo que você ama fazer? O que você está fazendo é algo que te dá prazer? O que você está fazendo é algo que você está fazendo por obrigação, olhando os outros, ou você está fazendo porque realmente você gosta do que faz? Tudo aquilo que você faz por obrigação, para agradar alguém ou para, de alguma forma, atender a finalidade de outra pessoa ou o objetivo de outra pessoa e não condiz com você, com aquilo que você sonha, com aquilo que você quer, isso se torna tortura. Isso se torna algo que você, na verdade, vai repudiar porque não está de acordo e nem alinhado com o seu propósito, com a sua missão, com o seu sonho e principalmente com o seu prazer. Nossa mentalidade, nossa mente, ela funciona acionando um gatilho de fuga ou luta, ou de luta ou fuga. Geralmente em situações de perigo, geralmente em situações que não são muito agradáveis, porque o agradável nos deixa na zona de conforto. O agradável nos deixa quietinha no sofá, e eu brinco, nós somos, como é que eu posso dizer? Nós somos engolidas pelo monstro do sofá. Quando você está ali na preguicinha, você está sendo engolida pelo monstro do sofá. E é isso que eu não quero que aconteça com você. E é engraçado porque o monstro do sofá, ele tem um aliado, que é o monstro da Netflix. Os dois juntos, eles podem estar prejudicando a sua disciplina. O que você vai precisar fazer, eu vou mostrar para você lá na frente. Agora, faça esse exercício. O que você deseja e por que você deseja. Se você não fizer isso, você não vai ter um porquê que seja mais forte do que todas as suas desculpas. Quando o nosso porquê é pequeno, é fraco, quando a nossa vontade, o nosso desejo não é algo tão ardente, não faz sentido algum você avançar. Então, para você, tanto faz como tanto fez o resultado. E se tanto faz como tanto fez o resultado, para que você vai fazer? Entende? A sua mente vai agir de acordo com o seu pensamento. A sua mente vai agir de acordo com o seu sentimento. Se você sente que aquilo não tem uma razão de ser, não tem um porquê, ou que aquilo não é algo que vai te dar lá na frente prazer, você abre mão. E aí você vai chamar isso de autossabotador, mas no fundo não é autossabotagem. É apenas não coerência com o seu desejo interno. Entende isso? Algumas pessoas vão dizer que alguém não está fazendo alguma coisa porque é indisciplinada. Eu digo e vou um pouco além. Às vezes uma pessoa não está fazendo alguma coisa porque não está dentro do radar de prioridade dela. Às vezes ela não está fazendo aquilo porque não é aquilo que faz o coração dela aquecer. Não é aquilo que faz o coração dela ficar em chamas. Entende? Porque se o seu coração estiver em chamas para obter alguma coisa, o resultado daquele esforço ou daquele sacrifício, você vai fazer das tripas corações para alcançar. Eu brinco nos meus treinamentos, com mulheres especialmente, que quando a gente realmente quer alguma coisa, não tem janela nem muro que nos impeça. Os pais não impedem, a igreja não impede.
É por isso que muitas vezes você é apaixonada por alguém, você pula a janela, você fala mentira para a mãe ou para o pai, dizendo que você vai na casa de uma amiga ou que você vai fazer o grupo de estudo porque você quer dar um beijo na boca de repente. Entende isso? Às vezes você tem uma vontade tão grande com relação a alguma coisa que nada vai impedir você de obter aquilo. E é isso que eu quero que você entenda. Será que você está sendo indisciplinada? Ou a razão de você ter ou obter aquele sucesso realmente não é e nem está alinhado com aquilo que você deseja e quer de fato? Isso é que você tem que analisar. Se você está num emprego que você não gosta, você possivelmente vai ser indisciplinada. Se você não gosta do trabalho que você faz, você vai chegar atrasada. Se você não gosta do trabalho que você faz, você com certeza vai procrastinar, não vai entregar o relatório a tempo. E às vezes a gente deixa de fazer não porque a gente não sabe, porque a gente não quer. E a gente, deixando para a última hora, você vai lá e faz. Por quê? Porque a necessidade faz você se mover. A certeza de que você vai ser punida, inclusive, se não fizer, e que isso vai gerar consequências, ou da demissão, ou de você ser ridicularizada, faz você se mover. Do contrário, daria o prazo e você também não concluiria. O TCC, por exemplo, que é martírio para várias pessoas que fazem trabalho de conclusão de curso e precisam ganhar o seu diploma. A pessoa, na mente dela, faz o seguinte, pensa da seguinte forma: de que vale esse TCC para mim? Eu não vou usar isso para nada. Geralmente é assim. Eu falo isso porque eu fui e sou professora orientadora de monografias e trabalho de conclusão de curso. Se o professor não ficar em cima, às vezes, o aluno deixa para a última hora. E aí, moral da história, ele conta uma historinha para ele, dentro da mente dele, e tá tudo bem. Porque na cabeça dele, aquilo não tem uma razão de ser. E quando ele reconhece que tem uma razão de ser, ou que ele reconhece que se ele não fizer, ele vai colocar a perder tudo aquilo que ele tentou e lutou para conquistar, às vezes 5 anos de faculdade, vai ser jogado fora porque ele não fez um único trabalho, ele se move por conta das consequências. E quais são as consequências que você nem está olhando para as coisas que você acha que você não está sendo disciplinado? Se você gosta de algo, você vai fazer aquilo até aquilo te levar à morte. Deu para entender? Você não se importa, inclusive, com as consequências do esforço excessivo que você faz. Se você gosta de um livro e começa a ler esse livro desde o início, e esse livro te cativa, você vai levá-lo até o fim, porque ele te cativou. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque aquilo não é interessante para nós. E algumas pessoas chamam isso de indisciplina, mas você tem que entender que nós somos movidas por emoção. Se você não tem emoção naquilo que faz, possivelmente você vai fazer de qualquer jeito. Ou nem fazer, ok? Você vai pagar o preço de ser chamada de indisciplinada. Vai ficar até mais bonito do que você, de repente, ter que admitir que você não está fazendo porque você não quer. E às vezes a gente prefere o sacrifício e vamos lá, até a desonra, do que admitir que você não quer fazer alguma coisa. Muitas vezes para agradar alguém, ok? Então vamos lá. Eu quero que você entenda que eu estou aqui e a minha vontade é que você saia dessa aula hoje com uma outra visão com relação à disciplina. Que você entenda que disciplina tem a ver, sim, com as suas emoções, o seu porquê, a sua razão. Você vai focar naquilo que realmente fizer sentido para você e for prioridade na sua vida. Ok? Vamos lá? Que áreas da sua vida precisam de você hoje? Às vezes alguma pessoa vai falar assim, Elô, eu sou indisciplinada no meu trabalho. Eu sou indisciplinada porque eu compro um curso online, por exemplo, e não levo até o final. Duvido que se aquele curso fosse interessante para você, duvido que se você tivesse a consciência ou a certeza absoluta de que aquele curso, se você não fizer, você não vai atingir o objetivo,
ou se você tem resultados, ainda que medíocres, pequenos, que suportam você não fazer o curso, não concluir para colocar aquilo em prática, como você está numa situação de conforto, como você tem salário, ou quando você tem alguém que te sustente, ou alguém que mande o dinheiro para você, você não se importa em levar até o final, porque você tem outras alternativas. Quando a única alternativa é você fazer, você faz. Se você precisar e entender que só você é capaz de dar o resultado que você quer. Se você não puder delegar para outra pessoa, e a única pessoa que puder resolver aquilo for você, você pode ter certeza. Você vai ter uma escolha: a escolha de fazer ou não fazer. A escolha de fazer ou sofrer as consequências por não fazer. E entenda o seguinte: quando eu delego algo que eu sou indisciplinada, eu tenho que levar em conta uma coisa. Se eu consigo delegar alguma coisa pela qual eu sou indisciplinada, por exemplo, eu não consigo fazer minha planilha, eu não consigo organizar minhas contas, eu não consigo concluir um relatório, por exemplo. Se essas atividades eu posso delegar, não é uma questão de indisciplina, é uma questão de organização. Organização do tempo, organização financeira, organização e gestão da sua vida, do seu negócio, da sua realidade. Agora, se é algo que depende e o resultado depende unicamente de você, aí sim a gente está falando de disciplina. Deu para entender? Não consigo organizar minhas caixas do computador. Minha área de trabalho está toda lotada. Você consegue pagar alguém para fazer isso para você? Você consegue pedir a um amigo para poder organizar isso para você? Excelente. É desorganização, é outra coisa. Elô, não consigo ir na academia. O resultado depende unicamente de você, porque eu não posso pagar alguém para ir lá e fazer academia por mim. Se depende exclusivamente de mim e eu não posso delegar, aí sim eu falo de indisciplina, porque implica no resultado direto para aquilo que eu preciso, ok? E, de alguma forma, quando a gente fala de trabalho, se o trabalho é exclusivo, se eu é que tenho que desenvolvê-lo, depende unicamente de mim, a gente está falando de indisciplina. Se eu consigo delegar para um estagiário ou para outro colega de trabalho de outro setor que seja, a gente pode falar de desorganização, ok? Então, vamos lá. Que áreas da sua vida você precisa resolver agora? Que áreas da sua vida precisam de você? Que áreas da sua vida dependem exclusivamente de você para que elas sejam muito, muito equilibradas e muito, muito felizes? Então, vamos lá. A gente está falando de área de trabalho, família ou tudo, de um modo geral? E eu separei aqui mais ou menos em 3 partes, só para a gente poder ter uma clareza e ficar mais fácil da gente trabalhar. Ainda que eu tenha dado várias opções. Mas eu quero que você escreva aí qual área da sua vida precisa de você. Que área da sua vida precisa da sua disciplina? Que área da sua vida precisa do seu foco e da sua concentração? Carreira, financeiro, realização pessoal, projetos e metas, transição de carreira, começar algo novo. Na área de família, relacionamento, lazer, prazer, tempo, paz, respeito. O que depende de você? O que você precisa colocar e impor disciplina para que isso fique melhor? No tudo, eu coloquei o intelectual, aquele livro que você não consegue terminar, o espiritual, aquela entrega espiritual que você não consegue ler a Bíblia, você não consegue, se faz sentido para você, ou você não consegue se conectar com o universo, o que realmente precisa? O social, conviver com outras pessoas, se dar bem, fazer novas amizades, relacionamento, autoconhecimento, esporte. Quantas pessoas querem ter disciplinas para poder terem um corpo melhor, uma saúde melhor, e às vezes não tem a disciplina de acordar todos os dias para ir na academia ou fazer uma caminhada? Eu quero que você avalie tudo isso, inclusive o estudo, às vezes o estudo de uma música, às vezes aquele inglês que você nunca conclui. O que está faltando? Definição se isso é realmente importante e vital para você ou pura e simples indisciplina. E aí a gente precisa avançar um pouquinho mais, entendendo que
Ou você está analisando a sua disciplina pela produtividade que você não tem, ou você vai estar analisando a sua disciplina pelos resultados que você ainda não alcançou ou quer alcançar. Então, o que eu preciso que você faça agora? Que você liste 3 coisas nas quais você não está sendo produtiva, para que você saiba exatamente o que você pode realmente fazer de melhor para ter algo muito melhor do que você está entregando. Isso, a produtividade em si, ela não tem nada a ver com o resultado, pelo menos não diretamente dentro desse contexto que eu quero mostrar para você. Às vezes você produz, mas você não tem um resultado adequado. Vou dar um exemplo. Às vezes você está nas redes sociais e você faz conteúdo, mas você não tem o resultado financeiro daquele conteúdo que você entrega. Você não consegue monetizar toda a sua entrega na internet. E a gente não pode esquecer que a internet, os meios das mídias sociais, elas têm que nos servir, não nós servirmos a ela. Entende isso? Então, eu quero que você analise aquilo que você gostaria de ter e de ser mais produtiva para você ter resultados melhores. E assim, você elencando isso, você com certeza vai passar para o outro patamar, que é o patamar dos resultados. Que tipo de resultado você quer ser? Que tipo de resultado você quer ser e que você quer ter? Por quê? Às vezes o seu resultado é um resultado financeiro. Às vezes o resultado que você está buscando, é um resultado para ter mais tempo, tempo de qualidade. Deu para entender? Não necessariamente ter mais dinheiro, mas ter mais tempo livre para você. Às vezes o resultado que você quer é aprender mais, entender mais, dominar algo. Então você precisa entender que você listando os resultados de acordo com aquilo que você não consegue ser produtivo, é o que vai fazer você caminhar para a clareza que você precisa. O que você precisa colocar em prática hoje? Coloca aí. E aí você vai falar, meu Deus, eu preciso colocar em prática isso. E aí você vai ver se você está sendo ou não disciplinada ou indisciplinada a partir das coisas que você não coloca em prática, sabendo que tem que colocar. Se você fizer um checklist, se você colocar claramente o que você deseja e quer, você precisa fazer isso de forma escrita para que você tenha clareza do passo a passo que vai te levar de um ponto A para o ponto B. Que hábitos você precisa incluir ou retirar na sua rotina para você ser mais disciplinada? Às vezes você tem que tirar o hábito de rolar o feed do WhatsApp ou o feed do Instagram ou do Facebook. Às vezes você vai precisar incluir o hábito de leitura. Às vezes você vai precisar retirar o hábito de ficar respondendo mensagens para todo mundo, quando você pode priorizar as mensagens que você vai responder naquele dia. Ou então definir o horário que você vai fazer isso. Isso ajuda você ter e criar uma rotina direcionada para o seu objetivo. Quando você começa a olhar os seus hábitos e identificar que hábitos você precisa incluir ou retirar, isso vai fazer você se disciplinar. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco, mas antes de entrar nesse exemplo, eu preciso te dizer 2 coisas. Primeiro, às vezes você está se achando indisciplinada, às vezes você não está tendo foco, às vezes você não está tendo concentração naquilo que você gostaria de ter. Mesmo sabendo que você precisa fazer isso, você não consegue. Você tem que avaliar, identificar se isso é algo patológico, se isso tem a ver com o fisiológico, se isso tem a ver com depressão, se isso tem a ver com algum outro distúrbio, alguma outra patologia. Você precisa entender se isso não tem a ver com alguma doença ou um estado momentâneo de perturbação mental. E eu estou falando isso livremente, por quê? Porque já aconteceu comigo. Eu já consegui fazer com que a minha vida fosse uma total falta de foco. Eu já me distraí
assim, com coisas do trabalho que eu não acreditava, e isso gerou erro na minha trajetória, ainda que por pouco tempo. Porque na hora que eu, que não errava, comecei a errar, eu percebi que alguma coisa não estava indo muito bem. E o que eu fiz? Procurei ajuda. E não é ajuda do coleguinha, é ajuda profissional. Eu procurei um médico e ele confirmou que eu estava em estado avançado de depressão. Quando isso aconteceu, ele precisou passar remédio para mim, me indicou o remédio. E eu tive que tomar esses remédios. Se eu, sabendo disso, não tivesse agido, eu não teria tido o resultado de sair daquele quadro. E talvez estivesse aqui amargando as consequências dele até hoje. Tudo bem, durou um tempo. Eu fiquei afastada pelo INSS, mesmo sendo advogada, eu fiquei afastada das minhas atividades profissionais, eu não conseguia mais nem olhar para um processo, aquilo me trazia muito desconforto e reações físicas, e eu percebi que a minha falta de vontade de fazer aquilo era que estava gerando o meu descaso com algumas coisas. Não era autossabotagem, era algo que eu precisava realmente tratar. E aí eu fui para os remédios, infelizmente, num pequeno período, remédios de tarja preta, e aí você tem que acabar com esse preconceito de que você não pode ir num neurologista, de que você não pode ir num psiquiatra, que você não pode procurar um psicólogo. Você precisa entender que, às vezes, o que você está pensando que é indisciplina pode ser algo que você não está vendo, como aconteceu comigo. E você não pode ter vergonha de admitir que você precisa de ajuda. Às vezes, um remédio vai ajudar você a recuperar o equilíbrio, essa homeostase, e depois você volta ao normal. Você vai incluir atividades físicas para liberar dopamina, você vai fazer outras coisas que são recomendadas para que você atinja o seu objetivo. E o seu objetivo é ser feliz, é estar bem. Entende isso? Então, eu quero que você assuma um compromisso comigo agora, de observar-se. E se você percebe que algo está acontecendo de uma forma corriqueira, você não pode ter vergonha de buscar ajuda. Entende isso? Você precisa fazer esse compromisso comigo agora nessa aula. Às vezes a gente não consegue sozinha. E às vezes a gente tenta manter uma aparência de que está tudo bem, quando na verdade não está. A gente precisa ser humilde para poder entender o que é controle meu e o que não é. Quando eu tenho controle sobre a minha vida, sobre mim mesma, tá tudo bem. Eu posso optar ser indisciplinada, desorganizada ou preguiçosa. Agora, quando é algo fisiológico, que foge às nossas forças, que você quer ficar, às vezes, até trancada num quarto, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, não consegue fazer, não consegue se concentrar para concluir algo, você, de repente, precisa realmente de ajuda. E isso, nos dias atuais, é muito natural. A gente está sofrendo excessos de informações e a gente precisa, sim, estar sendo vista por olhos profissionais. Combinado? Vamos lá, mais um pouquinho. Isso é sério, tá? Não negligencia com isso, não. Disciplina, olha, é a capacidade de você respeitar os seus próprios sonhos. Disciplina é a capacidade de você respeitar os seus próprios sonhos. Deixa eu te contar, nessa parte que eu queria contar para você. Vou te mostrar uma foto aqui, ó. Olha só. Isso aqui é uma foto, deixa eu ver se dá para ver. Dá, né? Ó, eu tô aqui esse aqui sou eu. Esse aqui é o meu mestre, professor Sensei de karatê. Esses são colegas de treino, tá vendo? As camisas, os kimonos suados, e esses aqui são meus aluninhos. Todos meus aluninhos. Olha esse treino. Você vê que não tem nenhuma mulher aqui em cima, a não ser a Natalinha, que está aqui pequenininha, a única menininha no meio da galera aqui. E eles estavam fazendo treinamento comigo ali naquele dia. Por que eu estou mostrando essa foto? Eu sou faixa preta segundo Dan em karatê.
e eu não conheço nenhum outro esporte, né, ligado, vamos lá, esportes de arte marcial e esportes em geral, eles exigem alta performance e muita disciplina. Nenhum atleta chega à faixa preta, quiçá, segundo o Dan, se ele não tiver disciplina. E disciplina tem a ver com constância. Disciplina tem a ver com fazer todo dia. Mas o fazer todo dia também não é todo dia. Porque às vezes você não vai fazer no sábado, às vezes você não vai fazer no domingo. Às vezes a academia é terça, quarta e sexta. Entende? O grau de disciplina é que vai fazer você avançar níveis. E é isso que você tem que entender. Se você sabe onde você vai chegar, se o seu objetivo é ser faixa preta no seu relacionamento, no seu emprego, na aula de música que você começou e quer terminar, o instrumento musical que você quer aprender, se você quer ser faixa preta no curso de inglês, entrou no primeiro dia na aula de inglês, você é faixa branca, se você quer ser faixa preta, ou seja, falar fluentemente, você tem que entender que disciplina vai fazer parte do seu progresso, porque o resultado vai implicar diretamente naquilo que você vai se tornar. Eu não posso delegar a minha história para alguém. Eu não posso delegar a minha vida e os meus resultados para alguém. E eu quero que você entenda isso, porque eu vou fazer várias analogias no decorrer dessa aula para você entender que disciplina é e está ligada a você realizar os seus sonhos. E você, se você não estiver sonhando com aquilo, se você não desejar aquilo, para você ser disciplinada ou não ser, tanto faz. E às vezes, nem por obrigação isso te faz ou te move, isso te motiva. Algo muito forte tem que mover você, ou tem que impulsionar você. E eu quero que você entenda que eu vou dar um exemplo muito, muito interessante. Eu quis ser faixa preta. Por quê? E aí entra o porquê. Vamos lá. Eu sou filha da minha mãe, e a minha mãe, ela sempre foi muito brava. E minha mãe, ela não tinha controle, assim, de dizer assim, vai ficar de castigo. Minha mãe soltava a mão em cima da gente. E estava tudo bem. Às vezes era com espada de São Jorge, às vezes era com fio de eletricidade. Ela não tinha muito limite. E, de alguma forma, o meu vínculo com a minha mãe me fazia sentir que eu precisava ceder o meu corpo para que ela pudesse descarregar. Meio que um sentimento de culpa, sei lá, porque ela foi mãe solteira e que eu, de alguma forma, estraguei a vida dela, tendo nascido. Coisas que a nossa cabeça infantil só consegue desfazer quando a gente faz uma terapia, quando a gente busca uma solução, entende? E aquilo me fazia mover, porque da mesma forma que eu permitia, às vezes, apanhar, e aconteceu isso até os 28 anos de idade, eu já estava na faculdade, no último ano, por outro lado, dentro de mim, uma voz dizia, você tem que saber se defender, porque a única pessoa que você vai permitir que te bata é ela. Deu para entender? Eu não aceitaria, dentro de mim, eu formei essa história, apanhar de nenhuma outra pessoa na vida que não fosse ela. E eu queria ter a certeza dentro de mim que ela só me batia porque eu permitia, porque se eu quisesse, eu terminaria aquilo com um golpe. Forte isso, né? E eu só consegui ter essa consciência e essa clareza fazendo uma terapia, que é a terapia com a qual eu trabalho hoje, que é a EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de liberação de emoções. E essa terapia me ajudou a identificar os meus porquês, os meus traumas, e me ajudou a ter clareza de onde eu queria chegar e por que eu fazia determinadas coisas. Por outro lado, também existia dentro de mim uma vontade interna de agradar a minha avó, que era a pessoa que muitas vezes eu estava perto, que eu estava junto da minha avó,
e nós assistimos na madrugada um programa bem antigo de umas lutas simuladas chamada Telecat. Talvez algumas aqui nem saibam o que é isso, e eram lutas que aconteciam num ringue, e esses lutadores, eles entravam fantasiados, mascarados, era uma diversão, era um entretenimento. E era interessante porque aquela sensação de estar ali com a minha avó e a gente assistir o Telecat me dava vontade de saber lutar também. E eu fui crescendo com esse sentimento. E eu te falo, qual é o seu porquê? Qual é a sua razão? É forte o bastante para você levar até o fim? Ou é um desejo simples, pequeno? Se for algo muito forte, você com toda certeza vai passar todas as dores, porque treinar de faixa branca a faixa preta não é fácil. É pé cheio de bolha, é dedo ferido, é maxilar deslocado, chute na barriga, soco no nariz, no rosto. E o mais interessante é que nenhuma dor, suor, gordura me faziam pensar em desistir. A minha vontade de saber me defender de forma integral fazia com que todos os dias eu deixasse, às vezes, de ir à aula para poder treinar. Às vezes eu treinava 2 vezes no mesmo dia, 3 vezes. Eu ia na academia que o professor ia no primeiro horário, eu ia na academia que o professor ia no segundo e no terceiro. Por isso eu fui, inclusive cheguei à faixa marrom em 1 ano, de tão fominha que eu fui. Entende isso? Um jogador de futebol que ama o que faz e que quer ser, por exemplo, o melhor do mundo, que ele faz uma autoavaliação interna e fala, eu não quero perder pênalti, eu quero fazer e saber fazer um gol olímpico, ele impõe para ele algumas regras e ele obedece aquelas regras, porque ele colocou para ele um objetivo interno. Ele estipulou o que seria algo de honradez para ele ou não. Ele, querendo e almejando o resultado, querendo e desejando se superar, ele vai e treina constantemente, dia após dia, dia após dia, repetidamente. Chutes e mais chutes na direção do gol para não errar falta. Chutes e mais chutes na área do pênalti para não perder um pênalti. Ser condecorado? Sim. Ser elogiado? Sim. Receber premiações? Sim. Ser considerado um ótimo jogador? Sim. Mas além dessas questões internas, tem as questões internas. O que ele quer demonstrar para as pessoas? O que ele quer demonstrar para ele próprio? São as duas coisas, ok? Então, analise o seu porquê. Analise se o que você está fazendo é realmente importante para você e por que você está tão crítica com relação ao que você está fazendo ou deixando de fazer, ok? Porque você tem que analisar onde você quer chegar e a razão de você desejar chegar até lá. Do contrário, não vai fazer sentido. Então, disciplina é você dominar a si mesma. É você olhar para você e falar, eu quero me superar. E lutar para isso com bravura. Disciplina é você superar seus limites, os limites da sua dor, os limites da sua incapacidade, inclusive. Quando a gente tenta uma vez e não consegue, quando a gente tenta 2 vezes e não consegue, muitas pessoas, porque não têm essa força interior, né, desperta em si mesma, desistem, não persistem. E esse é o grande detalhe. Você não vai ver nenhuma história de sucesso e a pessoa subindo no palco ou contando a história dela ou num documentário da vida dela, contando para você que ela, na verdade, desistiu das coisas. Nenhum caso de sucesso chega para contar para você que ele conseguiu o sucesso porque ele ficava deitado, porque ele ficava assistindo só programas de TV. Nenhuma pessoa vai dizer para você que alcançou objetivos maiores ou teve sucesso porque não se esforçou. Se esforçou e muito. E se você perguntar, você foi disciplinado? Ele vai dizer, fui. Ele pode não ter sido organizado,
mas ele foi disciplinado. E tem um detalhe, às vezes a gente é disciplinado para coisas ruins. Todo dia eu entro no meu celular e estou ali, ó, fazendo repetidamente a mesma coisa, olhando o feed, perdendo 2 horas olhando o celular em vão. Isso é disciplina? É. Todo dia eu acordo e abro o meu celular antes de escovar os dentes, antes de levantar da cama. Todo dia eu lavo meu rosto e sento no sofá para poder ver as redes sociais. Isso é disciplina? É. Só que é disciplina para o lado do negativo. E como seria você direcionar a sua disciplina para o lado positivo, para alcançar de fato alguma coisa? Será que a sua recompensa já está te dando, né, os frutos que você deseja? Disciplina tem a ver com autorresponsabilidade. Você ter consciência do que você é responsável por fazer. E os seus resultados, sejam eles quais forem, dependem só de você. E você tem a vida e o resultado que você merece de acordo com a sua dedicação. E se você não está tendo os resultados que você merece ou que desejaria, ou que deseja, é porque de alguma forma você está se permitindo agir de forma a não caminhar na direção daquilo que você quer. Se você precisa fazer algo constantemente para atingir determinados resultados, se você precisa treinar, seja violino, karatê, natação, inglês, se você precisa treinar caligrafia, você depende de algo que só você pode fazer, você não pode delegar, e você não está fazendo, é porque você não acionou o gatilho da autorresponsabilidade. Você ainda está à mercê dos resultados alheios e de resultados que vão, inclusive, ajudar você a se desculpar. Ai, não deu certo porque teve pandemia, não deu certo porque tudo fechou, não deu certo porque eu não podia sair nas ruas para vender, não deu certo porque eu não tinha computador com câmera boa para poder fazer live. Que desculpinha você vai dar? Se você quer ser faixa preta em alguma modalidade da sua vida, você precisa entender que se você não fizer, os resultados não virão. Resultados de sucesso ou fracasso, a casa que você tem hoje, o carro que você tem ou não tem, as viagens que você fez ou não fez, tudo é resultado do seu empenho, da sua vontade em ter, da sua vontade em ser. Porque mais do que ter é ser. Eu não tenho a faixa preta de karatê. Eu sou faixa preta de karatê. Uma pessoa não tem o dom de tocar violino. Ela é uma musicista de violino. Ela treinou para aquilo, ela se preparou para aquilo. E muitas vezes a pessoa pensa que disciplina é dom. Não é. Que para ser disciplinado você precisa de talento. Não precisa. Você precisa de determinação para entender que o que você precisa fazer, você vai fazer. Do contrário, o resultado não vem. Seja ele sucesso ou fracasso, é resultado das suas ações. O hiperfoco hoje. O hiperfoco está nas redes sociais, muitas vezes. E as pessoas elas não estão tendo o termômetro de dizer para. Elas não estão tendo aquela coisa de dizer agora não. E o mais importante é que o hiperfoco é que vai fazer você ser mais disciplinado. Quando você quer algo e que você quer algo muito, 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 que você fica obstinada naquilo, que você fica fissurada naquilo, que você fica com tesão naquilo, que você fica incontrolada com relação àquilo, você dificilmente vai se desfocar daquilo. Enquanto você não tiver a resposta, enquanto você não conseguir o resultado que você espera, você não vai tirar o foco disso. E é isso que faz você ser disciplinado numa coisa ou não. Então, se você está aí se culpando porque você comprou um monte de curso e não consegue concluir, pergunte para você se é isso mesmo que você quer. Pergunte para você por que eu fiz e por que eu comprei esse curso. Qual é o meu objetivo? Possivelmente, você deve ter milhões de dinheiro guardado na conta do Hotmart, da Eduz, da Monetize, de cursos que você não concluiu. E que se tivesse concluído o mais simples que seja e colocado em prática, conhecimento, prática e repetição, colocado hiperfoco e disciplina, ou seja, determinação, constância para fazer todos os dias, ininterruptamente,
até que você consiga obter, você com toda certeza já teria outros resultados. Mas o que você faz? Você procrastina, para na metade. Você se impede, coloca uma barreira para você, de repente, não ter a responsabilidade de encarar o seu sucesso. Se você tiver sucesso, como você vai lidar com ele se você só sabe lidar com fracasso? Então, é mais fácil você dizer-se indisciplinada do que avançar essa barreira e ter sucesso e conseguir trabalhar, conseguir entender, conseguir viver com o sucesso. Às vezes é tão mais fácil viver com fracasso porque você se iguala com todo mundo que é muito mais prático, muito mais inteligente na sua mente dizer que você é indisciplinado, que você não conseguiu porque você tem essa falha da disciplina. Acorda para isso. Analisa. Como você vai conseguir disciplina? Vou te dar alguns passos aqui e presta atenção nisso. Coloca isso em prática. Primeira coisa, clareza. Onde você quer chegar? O que você quer chegar? Por que você quer chegar? Para que você quer chegar? Com base em que você quer chegar? Eu queria ser faixa preta, não pela faixa preta, mas pelo conhecimento que a faixa preta me daria. Porque se eu fosse faixa marrom ou branca, sabendo me defender, já era o bastante, já era o que eu queria. Na verdade, o que eu queria era ter a certeza que eu conseguiria me defender em qualquer situação e qualquer hipótese. Então, eu passei 17 anos ininterruptos, treinando todos os dias, até o ponto que eu consegui me formar e ser professora, e dei aula e tudo mais. Então, a clareza vai ajudar você a chegar no ponto B, saindo do ponto A. Mas o mais importante é saber por que você está nesse ponto A e por que você está querendo chegar nesse ponto B. Entenda o seu porquê. Senta e fala: eu quero isso por conta disso. Eu quero isso por isso. Eu quero isso para isso. É importante você fazer essa avaliação. Como você irá se sentir se você alcançar aquilo que você deseja? Como você vai se sentir se você concluir aquele curso? Como você vai se sentir se você terminar aquela tarefa? Como você vai se sentir se você entregar aquela planilha que seu chefe pediu antes do prazo? Como você vai se sentir se você, de repente, aprender aquele instrumento musical que você começou e não terminou? Como você vai se sentir se você conseguir falar inglês fluentemente e entrar numa sala de bate-papo americana e dialogar com uma pessoa sabendo e ouvindo muito bem o que ela está dizendo? Ou que você, de repente, está assistindo um filme sem perceber que você não está nem precisando de legenda, porque você está ouvindo tudo e está entendendo tudo que estão dizendo. Como você vai se sentir quando alguém falar para você que você é fraca e você falar assim dentro de você: pode dizer o que você quiser, eu sei o quanto eu sou forte. Como você vai se sentir? Se você não analisar isso de forma séria, olhando e respeitando você, amando-se mais do que tudo, você também vai ter muitos problemas para poder conseguir alcançar e concluir aquilo que você quer fazer. É importante que você tenha esses 3 pontos como base. Base, clareza, porquê e como eu vou me sentir. Segunda camada, prazer imediato. Entenda que tudo dá prazer. E principalmente as coisas que dão prazer imediato, elas são as coisas que nos tiram do prazer futuro. As coisas que nos dão prazer imediato são aquelas que nos recompensam agora e que a gente, na verdade, prefere, escolhe esse prazer imediato do que você amanhã ou depois pensar no prazer futuro. Você escolhe comer o brigadeiro agora, você escolhe comer o pão com a farinha branca agora, você escolhe comer 5 barras de chocolate de uma vezada só, você escolhe sentar aqui e assistir uma TV, uma Netflix durante uma maratona inteira de série, o que leva o sábado inteiro, o domingo inteiro, do que você sacrificar esse momento agora para você pensar ou ter a resposta futura. Então, o prazer imediato ele tem que ser abominado.
Você tem que trocar esse prazer imediato pelo prazer das pequenas conquistas. Você entender o seguinte: eu não comi o brigadeiro, isso é uma conquista. Eu não liguei para assistir aquela série, a menos que seja o meu horário de folga. Às vezes eu vou assistir um filme, eu vou assistir alguma coisa, eu faço isso almoçando. Por quê? Porque enquanto eu estou almoçando, deixa eu ver o filme. Depois que termina, eu resolvo tudo, volto para o meu estudo, volto para aquilo que eu preciso aprender. Porque se eu não aprender aquilo, eu não vou conquistar aquilo outro. Então, eu tenho que colocar esse prazer nas pequenas conquistas. Eu disse não para o brigadeiro, eu disse não para o refrigerante, eu disse não naquela situação de não assistir o curso. Então, vamos lá, eu tenho que assistir o curso. Eu tenho que vibrar com essa minha pequena conquista. Eu tenho que vibrar com essa minha pequena vitória. E eu tenho que entender que esses nãozinhos que eu vou dando são vitórias para um grande cinzão que vai estar lá na frente. Aquele sim enorme das coisas que você conquistou e conseguiu atingir. Faça um compromisso. O compromisso é que faz você ir adiante. Elomar, como é que eu faço um compromisso? Por exemplo, quando você vai numa academia, quando você se compromete em estar num grupo, isso é assumir um compromisso. Às vezes você vai escolher estar participando de grupos, igual esse grupo do Ela Milionária. Você precisa entender que ambientes vão ajudar você a se focar, ambientes vão ajudar você a ir ao encontro do seu objetivo. Se eu estivesse convivendo com outras pessoas que não treinassem, talvez eu não tivesse resultados que eu tinha. Como eu estava no meio de pessoas que queriam a mesma coisa que eu, e que se eu não acompanhasse essa manada, eu não ia chegar no objetivo que eu queria, eu estava fora. Qual manada você está escolhendo? Você está escolhendo a manada do shopping, do passeio, da vida mais tranquila? Ou você, por exemplo, querendo emagrecer, você está escolhendo a manada das pessoas que fazem uma comida, uma alimentação mais saudável, uma dieta equilibrada? Você quer melhorar o seu corpo? Você está escolhendo estar na manada das pessoas que vão para a academia, os ratos de academia? Ah, mas eu tenho nojo desse pessoal que só vive puxando ferro. Ah, eu acho feio o corpo das pessoas que fazem musculação. Cara, então você está fazendo uma barreira que vai impedir, inclusive, de você ir. E aí você pergunta, por que eu não vou? Porque dentro de você está criticando as pessoas que fazem. Você olha para a mulher que está lá toda bonita na concepção dela, colocando músculos fortes. Às vezes você está fazendo julgamento de pessoas que você não sabe nem a origem dela, se ela foi obesa antes. Outro dia eu vi o corpo de uma moça estrutural. Falei, nossa, que corpo lindo! Ela estava mostrando um look lá, e eu falei, pô, que bacana. Entrei no perfil, estava lá. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ela é enorme de gorda. Eu falei, meu Deus, como é que essa moça conseguiu? E um processo de 4 anos para ela se tornar o que ela se tornou hoje. E aí, possivelmente, a pessoa que olha a foto dela isoladamente fora do contexto deve pensar assim, ah lá, Patricinha, essa aí, ó, deve ser uma rata de academia, quando na verdade ela fez todo um processo para que ela conseguisse obter aquele resultado hoje. Muitos sacrifícios antes, e não deve ter sido fácil. Consegue perceber quanto a dor dela impulsionou a disciplina, quanto a infelicidade sendo obesa causou para ela tanto desconforto, tanta tristeza, que fez com que ela hoje fosse a pessoa que não deixa de ir na academia. E aí você prefere criticar alguém. Isso que você tem que entender. Não julgue, porque você também não pode ser julgado pelas suas escolhas. E é isso que a gente vai buscar, esse compromisso. Se nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, a gente tem que entender que se eu andar com pessoas indisciplinadas, sem compromissos, irresponsáveis, esses serão também os meus resultados. Se eu quero ter uma vida mais disciplinada, mais regrada, eu tenho que me juntar ao bando daquilo que eu quero. Ah, eu quero aprender música. Vai ter que escolher amigos que trabalham com música, que mexem com música, que estudam música. Quero ser vegetariana. Vai ter que conversar mais e viver mais e ter grupos de pessoas que não comem carne. Não vai poder ir em churrascaria com amigos. Não pode ser chamado para o churrasquinho.
tem que ser um pouco radical, não vai ter jeito. É o que você deseja? A disciplina vai depender dos seus ambientes e dos compromissos que você faz com esse grupo e com os ambientes que você vai, ok? Então, já falei até a questão do ambiente, escolha esses ambientes, porque eles é que vão favorecer a sua disciplina. Entenda que você tem que impor uma rotina. A academia é segunda, quarta e sexta? É segunda, quarta e sexta. Naquele horário você não pode faltar. Você não pode. Você, na verdade, tem que falar não para todas as outras coisas e dizer sim para o seu compromisso, para a sua rotina. Tem que ser assim. Do contrário, se você não tiver uma rotina, qualquer coisa vai te desviar do caminho. Então, você sabendo que você tem aquele horário e que é naquele horário que você vai fazer aquilo, você tem que obedecer a si mesma. Você tem que obedecer ao toque do seu celular que você colocou lá para despertar para você poder fazer aquilo, assistir a aula ou concluir aquilo que você precisa concluir. Entendeu isso? Inclua uma rotina forte na sua vida e obedeça, não a rotina, não as pessoas, mas a si mesma. Obedeça o seu sonho, obedeça você. Comemore cada passo, cada passo. Para chegar na faixa preta, eu passei pela faixa branca, amarela, vermelha, laranja, roxa, marrom e preta. Verde, roxo, marrom e preto. Você tem que fazer isso. Você tem que comemorar cada etapa, cada passo, cada vitória. Ah, quero emagrecer 10 quilos. Perdeu 1, comemora. Perdeu 2, comemora mais ainda. Perdeu 3, comemora, comemora, comemora. Por quê? Porque são as pequenas vitórias que vão dizer para você e vão mandar a mensagem de que você está indo no caminho certo e que vai valer a pena. Além do ambiente, da rotina, comemorar cada passo, você tem que entender que você precisa dispor-se a fazer, mesmo sem vontade. Vou repetir. Você tem que se dispor a fazer, mesmo sem vontade. Você acha que pessoas multimilionárias leem só coisas que elas gostam? Não, elas leem coisas que elas não gostam também. Às vezes você vai precisar fazer coisa que você não gosta para suprir a necessidade de informação ou de conhecimento para você atingir aquilo que você gosta. Então, para de frescura e mimimi e entenda que você vai fazer coisas sem vontade, porque aquilo vai ajudar você a atingir o seu objetivo. Tinha vezes que eu estava, vamos lá, nós estamos aqui entre mulheres, e às vezes eu estava na TPM, às vezes eu estava naqueles dias, e às vezes eu não estava disposta a ir, porque eu estava com uma cólica muito forte, o desconforto da menstruação. E você acha que eu deixava de treinar porque estava nesse estado? 5 dias sem ir na academia, 5 dias sem treinar? Claro que não. Você tem que entender que você vai fazer coisas querendo ou não, se é esse o seu objetivo. Crie armadilhas positivas e práticas. O que são essas armadilhas? Elô, eu quero caminhar e não consigo. Sabe o que você faz? Coloca o tênis na porta da sua casa. Coloca o tênis no meio da sala. Coloca o tênis e a roupa da academia deitadinha, arrumadinha, dobradinha ali ou aberta no chão. Duvido que você não vai, passando na mão, passando por ele toda hora. Sabe o que você faz? No sofá, enche de livro. Elô, mas eu vou encher de livro meu sofá? Enche de livro o seu sofá. Que aí você, para você deitar, você vai ter que tirar aqueles livros. Aí você vai lembrar, nossa, esse livro está aqui porque eu tenho que estudar. Ah, eu tenho um concurso para fazer. Ah, eu tenho aquilo para aprender. Ah, eu quero aprender a fazer tráfego pela internet. Eu quero saber fazer post no Canvas. Cara, você nem tenta as coisas. E aí você fala que você está sendo indisciplinada. Não, na verdade, você não está nem querendo fazer. E aí você está jogando a culpa na indisciplina e não é. É você mesmo, é você. Então, cria essas armadilhas, combinado? Isso vai ajudar você a atingir o seu objetivo. Seja radical. Seja radical. Pode parecer estranho dizer isso, mas seja radical. Porque se você não criar um novo hábito, enquanto você não transforma aquele hábito nocivo em hábito positivo, você não vai ter resultados. Então, você tem que ser radical para você atingir o que você quer. Você tem que ser focada, hiperfocada no seu objetivo. Você tem que ser firme, você tem que ser obstinada. Do contrário, você vai ser volúvel. Qualquer coisinha vai te desviar do caminho. Como conseguir? Para a gente chegar na reta final, condicione seu sistema de autorrecompensa.
Elogie-se. Sinta a vitória. Quantas vezes o meu pé ficava cheio de bolhas de sangue, porque a gente treinava descalço, e eu via aquele meu pé todo cheio de sangue, você pensa que eu chorava? Às vezes doía bastante para sentir muita dor, mas aquilo era como se fossem troféus para mim. Quando às vezes eu estava roxa aqui o braço, e porque alguém me batia, fosse soco ou chute, às vezes doía pra caramba. E eu olhava aquilo, cada marca era uma recompensa para mim, era uma vitória, era uma medalha para mim, porque eu sabia que se eu tinha aquela marca é porque eu levei um golpe e que eu precisava aprender a não levar um golpe naquele mesmo lugar, até porque doía. E eu, quando recompensava a mim mesma, me elogiando, eu não precisava do apoio nem do aval de ninguém. Me bastava eu me recompensar, me bastava eu me elogiar, me bastava eu dizer para mim: caramba, você conseguiu. Nossa, você conseguiu fazer aquela base. Nossa, você conseguiu fazer aquela sequência de golpes. Nossa, você conseguiu fazer aquela partitura. Ai, você conseguiu falar aquela frase toda em inglês sem precisar olhar o papel. Cara, você não precisa ficar esperando recompensa de ninguém. O seu cordão umbilical foi cortado quando você nasceu. Seus pais te ajudaram a crescer e chegar nesse estado que você está hoje. Agora é a hora de você fazer por você e você se autorrecompensar. Entendeu isso? Jogue o jogo do progresso. Tem pessoas que jogam o jogo do fracasso. Tem pessoas que jogam o jogo da derrota. Tem pessoas que jogam o jogo da desistência. Escolha fazer o jogo do progresso. O que é esse jogo do progresso? Melhorei um pouquinho hoje, vou lá e faço amanhã de novo. Conhecimento, prática e repetição. Melhorei mais um pouquinho amanhã, vou lá e faço mais um pouquinho. Vou lá e faço mais um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, de progresso em progresso, eu chego à excelência. É isso que você precisa fazer. Aprenda a dizer não. Definitivamente aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Tem um livro chamado A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. Eu vou ver se eu acho esse livro e coloco aqui, ó. A Coragem de Não Agradar. Ok? Procura esse livro, essa capinha branca com um passarinhozinho pequeno aqui. Esse livro vai te ajudar a entender que você não precisa dizer sim para todo mundo. Cada sim que você diz para alguém que não condiz com aquilo que você deseja e busca, é um grande não que você está dando para você. Então, você tem que analisar se isso não é falta de amor próprio, se isso não é falta de sentimento de respeito por si mesma. Disciplina é a capacidade de você respeitar os seus sonhos. Você está respeitando os seus sonhos? Se você não estiver dando sim para você, você está dando, né? Você está dando com os burros na água. E a gente não quer que você não tenha resultados. Vamos lá. Fazer para conseguir? Não. Fazer até conseguir. Eu não vou estudar para passar. Eu vou estudar até passar. Isso muda totalmente a cabeça. Se eu estudo para passar, eu estudo de forma fraca. Se eu estudo até passar, mesmo que eu não passe naquele concurso agora, depois eu vou passar. Mesmo que eu não consiga o resultado com as minhas vendas online agora, um dia eu vou conseguir. Ou seja, você tem que entender que você vai fazer até conseguir, mas também entenda que vai ser também inteligente você abandonar aquilo que não está dando certo. Entender que você não precisa se torturar para obter é a melhor coisa e é libertador. Não faça e não insista em coisas que você já testou e não está dando retorno. Saiba dizer não para isso também. Motivação faz você começar. A disciplina faz você persistir. Vou repetir. A motivação faz você começar. Palavras motivacionais, frasezinhas espalhadas pela casa. Isso é motivação. Aquela frasezinha, aquele textozinho, aquele videozinho motivacional, isso faz você começar, isso te dá o gás, mas é exatamente a disciplina que faz você persistir. Escolher a disciplina. Disciplina é escolha.
Não é algo aleatório. Disciplina é escolha. Eu escolho ser disciplinada. Fala isso para você agora, bate no seu peito. Eu escolho ser disciplinada nisso. Não é em todas as partes da vida. Tem parte da vida que você não precisa ser disciplinada. Mas se as outras partes que são importantes e que vão te ajudar a chegar onde você quer, defina para você, diga para você, eu vou ser disciplinada nisso. Tem outras que não precisa ser disciplinada, pode espalhar as coisas pela casa, chinelo, sapato, não importa. Mas se você tem algo que seja realmente importante e que precisa dessa sua decisão, dessa sua escolha por ser disciplinada, faça essa escolha agora. Enquanto a motivação faz você começar, a disciplina faz você persistir, o foco é que faz você alcançar. Deu para entender? O foco é que vai fazer você alcançar. Se você espalhar sua energia em vários ângulos, e tem um livro chamado A Única Coisa, vou ver se eu acho ele aqui também. Aqui, ó. Esse livro aqui, A Única Coisa. Esse é um livro que mostra para você que às vezes você está aí desfocando. Vou pegar uma imagem aqui que é fabulosa para você entender muito bem. Às vezes você está dando tiro para tudo quanto é lado, quando você, na verdade, deveria focar em uma única coisa para que você tenha o tiro certo. Quando você está focando em várias coisas, é como se você dividisse o grau da sua energia. É como se você espalhasse a força. Quando você foca numa coisa única, numa questão única, você concentra toda a energia naquilo, na resposta que aquilo vai te dar. E aí sim você tem um acúmulo de energia voltado para o seu objetivo. Eu não consegui achar essa foto, mas é uma foto simples, onde mostra que muitas vezes as setinhas espalhadas, as setinhas que são distribuídas em vários sentidos, ela tira de você a força da execução. E quando você foca numa coisa só, é como se você estivesse fazendo um tiro de precisão. O que é esse tiro de precisão? Quando você mira e fala, é ali que eu vou, é naquele sentido. Tem uma história que conta que um comandante convidou 2 soldados e disse que eles iam participar de um torneio, que era para eles irem no galpão e cada um escolher uma arma. Um dos soldados correu na frente e pensou, vou pegar uma metralhadora de 200 tiros por minuto. O outro foi e buscou uma arma de precisão. Ambos voltaram para a pista onde seria feito o tal do teste e o comandante pediu que eles mirassem num alvo que estava a 1 quilômetro de distância. Moral da história, o da metralhadora não atingiu o alvo. Por quê? A metralhadora soltou tiro para tudo quanto é lado e não focou no objetivo. O rapaz, o soldado, do tiro de precisão, ele simplesmente respirou, mirou e focou no alvo certo. E quando ele atirou, acertou o que era preciso e ele ganhou a competição. O que eu quero dizer para você hoje é, você está focando ou você está distribuindo tiro para tudo quanto é lado? Se você não sabe onde você quer chegar, você vai ficar fazendo tiro de metralhadora com a sua vida. Você vai comprar um monte de curso e não vai concluir, vai comprar um monte de coisas que você não vai usar, vai ir para um monte de lugares que não vão fazer a diferença na sua vida. Escolha uma única coisa para que você consiga ter resultados nela. Entendeu isso? Muitas pessoas olham uma bailarina, por exemplo, e falam, nossa, que beleza, que maravilha isso, olha que perfeição. Como uma pessoa consegue ficar assim, em pé, nas pontas dos pés? E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quantas vezes essa bailarina amarrou as suas sapatilhas? Quantas vezes essa bailarina, antes de chegar nessa foto, nessa imagem, quantas vezes ela não teve que levantar os pés? Quantas vezes ela não se desequilibrou? Quantas vezes ela não foi testada? Quantas vezes ela não foi desafiada a continuar? Quantas vezes o corpo dela, de cansaço, não deve ter pedido para ela desistir e não se esforçar mais? Existe uma frase do Bruce Lee que fala o seguinte, eu tenho muito mais medo de um homem que treinou um único chute
10.000 vezes do que um homem que treinou 10.000 chutes uma única vez. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer atingir a prosperidade, se você quer ser uma ela milionária, se você quer ser uma pessoa milionária, uma mulher milionária, entenda que você vai amarrar suas sapatilhas durante muitas vezes, que você vai dar um único chute 10.000 vezes, que você vai ter que repetir, 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 até você conseguir fazer de uma forma inconsciente. Sobre isso eu falo numa outra aula para você. Mas é importante que você entenda que não existe perfeição se não tiver treinamento. Não existe golpe perfeito, equilíbrio perfeito, pés de bailarina perfeitos se não tiver algo muito grande por trás. Qual é o seu desafio? Qual é o seu desejo? O que você deseja realmente alcançar? Se o seu objetivo é esse, você vai ter que fazer aquilo que vai te levar a isso. Não adianta você amarrar chuteiras quando você quer ter pés de bailarina. Entende isso? Isso tem a ver com clareza. E quando você estiver lá, usufruindo de todo o resultado que você se esforçou horrores para poder conseguir, muitas pessoas vão olhar para você com a sua obra pronta, com a sua perfeição, que você sabe as dores que você sofreu, que você teve que passar, e você vai se orgulhar de si mesma. Você vai se orgulhar da pessoa que você se tornou. Você vai se orgulhar de cada cicatriz, de cada roxo, de cada arranhão, de cada torção. E uma coisa é certa: as aparências não mostram o seu coração. Um pé machucado, quando ele está protegido pela meia, pela sapatilha, ele não revela exatamente o que você treinou. Treine na tempestade para você usar a chuva como palco. E entenda que se você chegou até aqui, é porque você é disciplinada. Nenhuma pessoa chegaria ao final dessa apresentação, primeiro, se não tivesse clareza de que esse conteúdo poderia ajudá-la. Segundo, se não tivesse a certeza de que quer chegar em algum lugar e para isso precisava ouvir uma pessoa que não conhece ou que conhece, mas que poderia de repente estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheu estar aqui. Isso é disciplina, isso é vontade, isso é desejo. Tem pessoas que não têm paciência de ler um livro. Tem pessoas que não têm a paciência de assistir uma aula de 1 hora, ou nem sei quanto tempo durou essa nossa. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você chegou até aqui, não venha me dizer que você não é disciplinada, porque você deve estar contando alguma historinha errada para você. Você é uma pessoa incrível, uma mulher fabulosa, merece todo o sucesso. Conta comigo, eu vou estar do seu lado. Eu não sei onde você está, mas aqui estão os meus endereços. Manda mensagem para mim, basta clicar no PDF que você vai responder, clica aí que você vai mandar um WhatsApp para mim. Eu quero saber que você assistiu essa aula. Eu quero saber que você me ouviu falando até o final. Manda uma mensagem, fala assim: alô, eu gostei disso, disso, disso. Me conta 3 pontos que foram positivos nessa aula para você. Fala para mim qual a chave virou, porque com o seu feedback, a minha disciplina vai ser muito mais motivada, porque quando a gente sabe que o que a gente está fazendo tem um propósito lá na frente, tem uma razão de ser mais forte do que a vontade de ficar e não fazer, tudo conspira para alcançar. Eu quero dizer que eu te amo por você estar aqui, eu te vejo e eu quero que você entenda que eu quero te dar um presente. Manda uma mensagem para mim e a gente vai se encontrar com toda certeza nas redes sociais. Esse é o meu número. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o sucesso seja apenas o piso, não o teto. Transborde. Você merece. Beijo.